Graça e paz, queridos. Bem-vindos ao podcast Escola Bíblica CSN. Que bom ter a companhia de todos para mais um estudo. Sim, uma alegria estarmos juntos novamente. Hoje a gente vai mergulhar num tema, fundamental. É a nossa primeira aula sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Exato, aquelas características que são exclusivas dele, que o diferenciam de toda a criação. É um convite para a gente pensar na grandiosidade dele, né? Como é que a nossa mente tão limitada pode sequer começar a entender a natureza de Deus? Pois é aí que entra a beleza e o mistério. A gente sabe que nunca vai compreender totalmente, mas as escrituras nos dão vislumbres verdadeiros. É uma descoberta constante. E a ideia central que permeia isso tudo é a transcendência, né? Deus existindo numa realidade completamente outra. Isso, fora das nossas limitações de tempo, de espaço, ele não depende de nada do que a gente conhece. Então vamos lá. Vamos explorar esses atributos que mostram essa singularidade toda do nosso Deus. Por onde a gente começa? Bom, um ponto de partida muito importante é a independência e a unidade de Deus. A gente pode começar com a aceidade. Aceidade. Nome um pouco diferente, né? O que significa isso exatamente? Mas é um termo mais teológico, mas a ideia é poderosa. Significa que Deus existe por si mesmo. Ele é autoexistente. Não precisa de absolutamente nada nem ninguém para existir ou para ser quem ele é. Ah, entendi. Tipo, ele não foi criado, ele simplesmente é. Exatamente. Aquele texto clássico de Êxodo 3.14, eu sou o que sou, ali está a essência. Ele é a fonte de toda a existência, não deriva de nada. Uau! Isso já coloca tudo em outra perspectiva. E como isso se liga com a unidade que você mencionou? Porque a gente fala da Trindade, mas também que Deus é um só. Pois é, esse é um dos grandes mistérios da nossa fé, né? Apesar de reconhecermos Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas divinas distintas, a essência, a natureza de Deus é uma só, perfeita unidade. É o que a gente lê em Deuteronômio 6.4, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso mesmo, essa é a base. E qual a relevância disso para nós? Bom, saber que Deus é autossuficiente e uno nos traz uma segurança imensa. A gente não precisa sustentar Deus e ele é totalmente estável e confiável. Ok, então ele é independente e uno. Qual o próximo pilar dessa transcendência? A gente pode pensar na relação dele com o tempo e a mudança, ou melhor, a ausência dela. Aí entram a eternidade e a imutabilidade. Deus existe fora do tempo como a gente o experimenta. Ele não tem começo nem fim. Apocalipse 1:8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Ele abrange todo o tempo num presente eterno. Impressionante! E a imutabilidade? Deus não muda? Isso. A natureza essencial de Deus, seu caráter, seus propósitos são constantes. Tiago 1,17 fala do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Mas isso não quer dizer que ele não interage conosco ou que não responde às orações, certo? De forma alguma. A imutabilidade se refere à sua essência e fidelidade. Seus planos e promessas são firmes. É a base da nossa confiança nele. Entendi. E tudo isso está meio que envolvido pela infinitude. Exatamente. Infinitude significa que Deus é ilimitado em todos os seus atributos. Poder, sabedoria, amor, justiça. Não há barreiras nem físicas nem conceituais para ele. Como diz o Salmo 147.5, né? Grande é o Senhor nosso. Seu entendimento não tem limite. Perfeito. Isso nos convida à admiração, à humildade. Estamos diante de um ser que vai muito além da nossa capacidade de medir ou definir completamente. Olha, se essa reflexão sobre a natureza de Deus está sendo edificante para quem nos ouve, que tal compartilhar este podcast Escola Bíblica CSN com alguém? Pode ser uma bênção para outra pessoa também. Com certeza, compartilhem. É um conhecimento que transforma. Bom, seguindo então. Temos Deus como autoexistente, uno, eterno, imutável, infinito, e o controle e conhecimento dele sobre tudo. Aí entram os atributos talvez mais conhecidos: onipotência, onisciência, onipresença e soberania. Onipotência.
todo-poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem poder ilimitado para fazer tudo o que está de acordo com a sua vontade e a sua natureza perfeita. A questão não é se ele pode fazer algo ilógico ou mal, mas que seu poder realiza seus propósitos perfeitos. Lembra de Gênesis 18:14? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Boa. E a onisciência? Ele sabe tudo? Sim, absolutamente tudo. Passado, presente e futuro, até nossos pensamentos e intenções mais secretas. O Salmo 139 é incrível nisso, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. De longe, penetras os meus pensamentos. Isso é ao mesmo tempo confortador e um pouco assustador, talvez. Saber que ele sabe tudo. É verdade. Traz conforto porque ele conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos, mas também nos chama à sinceridade, porque nada fica escondido. E isso se conecta com a onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Não de forma dividida, mas Sua presença plena e seu poder preenchem todo o universo. Jeremias 23:24. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ele está sempre conosco. E para fechar esse grupo, a soberania. O controle supremo dele. Isso. Deus tem a autoridade máxima sobre tudo e todos. Ele governa o universo de acordo com seus planos e propósitos perfeitos. Daniel 4:35 diz que ele age como lhe agrada com o exército do céu e com os moradores da terra. Mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Principalmente aí. A soberania nos assegura que, mesmo no meio do caos ou da nossa incompreensão, Deus está no controle e seus propósitos finais são bons e prevalecerão. Ufa! Quanta coisa, hein? Aceidade, unidade, eternidade, imutabilidade, infinitude, onipotência, onisciência, onipresença, soberania. São muitos aspectos dessa natureza divina incomparável. E entender isso, mesmo que só um pouquinho, muda tudo. Muda como a gente ora, como a gente adora, como a gente vive o dia a dia, né? Com certeza, reconhecer quem Deus é em sua essência nos leva a um relacionamento mais profundo, mais humilde, mais confiante. Fica então um convite para quem está nos ouvindo. Como essa compreensão da grandeza incomunicável de Deus pode transformar seu relacionamento com Ele hoje? Que essa reflexão inspire uma adoração mais genuína e uma confiança que não se abala facilmente. E que possamos viver de uma forma que, de alguma maneira, reflita o caráter desse Deus maravilhoso no mundo. Amém. Bom, nosso tempo está chegando ao fim por hoje. Foi uma conversa muito rica. Verdade. Sempre bom meditar nessas verdades. Graça e paz até o próximo podcast. Graça e paz. E lembre-se que em nossa Escola Bíblica CZN temos muitas outras matérias disponíveis para o seu crescimento espiritual. Busque conhecer mais. Até a próxima.